Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Tete a Tete. Hoje nós vamos trazer um episódio muito esclarecedor sobre um tema que está em alta, não só no Maranhão, mas também no Brasil, que é sobre as fraudes no INSS, para que a gente possa entender o que está sendo feito lá em Brasília e também a repercussão aqui no nosso Maranhão. Você viu que teve deputado citado, né, nesse esquema todo e que ameaçou outro deputado. Pois é, hoje a gente vai conversar com Duarte Júnior, deputado federal do PSB, que foi vítima semana passada aí de ameaças e é vice-presidente da CPMI, que está investigando toda essa fraude, essa roubalheira aí no INSS. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Olavo, parabenizo a ti e a todos que acompanham aqui o podcast Tete a Tete. É um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, trazendo cada detalhe que é importante que as pessoas conheçam para poder, de fato, cobrar as instituições, poder ter acesso ao seu dinheiro de volta, porque nada disso que está acontecendo poderia acontecer se a imprensa, se os órgãos de fiscalização estivessem em cima. Então, tenho certeza que quanto mais luz a gente der esses fatos, mais a gente vai garantir o direito do povo brasileiro. Deputado, tem sido dias muito intensos ali, com depoimentos, com prisões já acontecendo e também eu ressalto a questão da ameaça. Pessoas, políticos sendo citados, inclusive tendo reações, como foi a do Edson Araújo, deputado do seu partido, que mandou ameaças via aplicativo de mensagens. Como é que tá esse caso? O senhor prestou queixa? Como está nesse momento? Olha, Olavo, de fato são dias muito intensos. A gente sabia que ia ser assim, porque o escândalo do INSS não é um escândalo que envolve, por exemplo, um partido político. Apesar de alguns políticos tentarem dizer que a culpa foi do Lula ou que a culpa foi do Bolsonaro, nada disso prospera. A culpa não é de um governo, mas sim um escândalo de corrupção, um esquema brutal de corrupção que veio passando por vários governos, desde o governo Temer. E por que começou no governo Temer? Teve a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, os descontos sindicais foram suspensos. Não se pode mais fazer desconto de sindicato na conta do trabalhador. Então, criaram uma outra alternativa e aí surge o desconto associativo. Os descontos associativos, eles precisam da autorização do INSS. E a partir do momento que o INSS autoriza, essas associações fazem descontos, não prestam nenhum serviço, tira dinheiro da conta do trabalhador, tira o dinheiro da conta do aposentado, do pensionista, do pescador, da pessoa com deficiência, de pessoas extremamente vulneráveis, extremamente humildes, pessoas que nunca tiveram o direito de dizer que tem interesse de fazer o desconto, uma associação, não. Tem gente que está associada e nunca imagina que estava associada a uma associação como, por exemplo, a CBPA. E aí, qual o grande problema? O problema é que esses descontos em milhares de contas de aposentados brasileiros, de pensionistas, chega a um valor que a gente calcula de mais de 6,3 bilhões de reais. E qual é o fluxo do dinheiro? Que aí a gente vai chegar no Edson Araújo, que é um deputado estadual, vice-presidente da CBPA, deputado do estado do Maranhão, que é do meu partido. E é exatamente isso, simboliza muito aquilo que eu acredito. Não importa se o sujeito é da direita, não importa se é da esquerda, se foi no governo Lula ou no governo Bolsonaro. Quem errou vai ter que punir. Há algumas semanas atrás eu votei contra a PEC da blindagem, exatamente porque eu acredito que o mandato não é um escudo para corrupto. O mandato é um instrumento de representação para você servir as pessoas, para poder defender as pessoas, em especial quem mais precisa. Agora, muitos políticos acham que o mandato tem que ser um escudo para esconder os seus erros, as suas fraudes, e isso a gente não pode aceitar. É por essa razão que o Edson, desesperado, diante de tantos crimes que cometeu, vendo eu como vice-presidente da CPMI, após a oitiva do Abraham Lincoln, que é o presidente da CBPA, qual instituição é essa que ele é vice-presidente, começou a ameaçar por mensagem. Graças a Deus, ele ameaçou por mensagem e eu tive como registrar. Abri todos os procedimentos, cíveis, penais, administrativos, representação dentro da Assembleia por quebra de decoro, processo penal, processo no Tribunal de Justiça, ou seja, ele, além dos crimes que ele já responde, é investigado pela Polícia Federal, ele vai responder também pelo crime de obstrução à justiça, porque quando ele ameaça um parlamentar, membro de uma comissão parlamentar mista de inquérito, vice-presidente dessa CPMI, que conduz os trabalhos, ele ameaça na tentativa de obstruir a investigação. Não à toa, uma semana depois, a Polícia Federal fez uma visita na casa do Edson Araújo, identificou ali quase R$1 milhão em dinheiro, que demonstra a sensação de impunidade total, porque o sujeito está passando por uma investigação, ameaça um parlamentar e o fruto do roubo ele deixa guardado na sua própria casa, ele nem se dá o trabalho de tentar esconder, de mandar para outro lugar, é a sensação clara de que está acima da lei. Mas é isso que a gente está fazendo. Mostrar que a lei existe, tem que ser cumprido por todos. Não importa se é rico, se é bilionário, se é político, se tem mandato ou não, vai responder, doa quem doer.
E aí todo mundo está sendo chamado também lá para a CPMI. Qual é a previsão dele falar nisso? Porque há indícios muito fortes, né? E provas, a gente falava sobre isso, não é só indício, mas provas só tem aí organogramas de onde foi, do fluxo do dinheiro, essa coisa toda. Qual a previsão dessa turma ser colocada ali para ser ouvida lá no Congresso? Por força da nossa orientação como vice-presidente, São Luís, o Maranhão, vai ser o único estado fora de Brasília a ter uma reunião da CPMI. Isso é muito importante, porque a gente vai conseguir coletar de perto esses dados, essas informações, para de fato resolver esse problema, para limpar a Previdência brasileira e dar segurança ao povo brasileiro. Antes de falar da data do Edson Araújo, é importante esclarecer o envolvimento dele. Por exemplo, nessa imagem aqui que eu vou passar para vocês, esse sujeito aqui de camisa branca é o André Paulo Fidelis. Esse André, ele foi preso nessa operação aqui da Polícia Federal que aconteceu essa semana, porque ele é o diretor de benefícios do INSS. Ao lado dele, esse rapaz de camisa azul é Abrão Lincoln, que foi aquele que fez a oitiva na semana passada. Esse Abrão Lincoln de camisa azul, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da CBPA, instituição que o Edson Araújo é vice-presidente. O André Fidelis é o diretor de benefícios quem autorizou esses descontos. Só para ter uma ideia da evidência nas datas. A CBPA começou a realizar descontos meses após o André assumir a direção, ou seja, assumiu a direção, libera a porteira para que a CBPA faça os descontos ilegais e morais indevidos nas contas das pessoas mais pobres do Brasil, em especial no Maranhão. Quando a CBPA parou de realizar descontos, foi logo após a saída do André Fidelis, ou seja, o André sai, depois que ele sai, a CBPA não consegue mais realizar descontos, ou seja, a clara participação direta. O André Fidelis já foi preso, acredito que os outros vão ser presos nos próximos dias, nas próximas semanas. A data de participação do Edson na CPMI, haja vista já termos aprovado a convocação dele para ele prestar depoimento na CPI, a quebra dos sigilos, todo o sigilo deles, nós quebramos essa semana, fiscal, bancário, telemático, tudo. A gente está programando para o próximo ano, mais precisamente no mês de fevereiro, março. Por que próximo ano? Porque de nada adianta a gente chamar ele chega lá, fica quieto, dizer que não vai responder, permanecer calado, direito constitucional dele de não constituir prova contra si, direito garantido pela Constituição, não tem como retirar esse direito dele, ele não vai colaborar com as investigações. Então a gente quer convocar, como nós convocamos, mas queremos o depoimento dele quando os documentos estiverem sobre as nossas mãos. Nós aprovamos essa semana e acredito que nos próximos 40, 50 dias a gente vai ter todo acesso a essas informações. E para ter uma ideia aqui, esse outro fluxograma demonstra o que é a CBPA. A CBPA, quando ela tira o dinheiro da conta do aposentado e fica com esse valor enorme em sua conta, por exemplo, 2023. Só em 2023 a CBPA teve em sua conta a extração da conta dos aposentados mais de 123 milhões de reais. Muito dinheiro. Com esse dinheiro na conta da CBPA, o que ela faz? Ela começa a lavar dinheiro. Ela começa a mandar dinheiro para as empresas do Careca, que está preso já lá na Papuda, como a Prospect. Essa empresa Prospect, ela já manda dinheiro para a conta do filho do André Fidelis, que é o Eric Fidelis. O Eric, que o senhor ouviu essa semana, né? Que nós ouvimos essa semana. E o Eric Fidelis, por ser filho do André, quando ele recebe o dinheiro, veja como as coisas se conectam. O André permite a CBPA tirar dinheiro da conta do aposentado de forma ilegal, criminosa. Após a CBPA ter o dinheiro, ela tira o dinheiro da sua conta, parte dele, uma comissão, uma propina, tira da sua conta e manda para a conta da empresa que presta serviço, tem relação comercial com o escritório de advocacia do filho do diretor de benefício que autorizou tudo isso. Ou seja, ele autoriza, tira o dinheiro da conta do aposentado, vai para a conta da associação, da conta da associação vai para a conta de uma empresa e dessa empresa simula uma contratação com o filho de quem autorizou tudo isso. Ou seja, é um esquema claro, não tem como fugir disso. É esquema, tá errado, roubaram as pessoas, roubaram os mais pobres, pessoas que não tiveram direito de defesa, isso gera uma indignação terrível. No caso do Edson Araújo, olha o que é ainda mais absurdo, a cara de pau. Tira o dinheiro da conta do aposentado, desconta da conta do pescador, do pensionista, da pessoa com deficiência, vai para a conta da CBPA. E a própria CBPA tira mais de 5 milhões de reais, 5,4 milhões de reais, e manda para a conta pessoa física do Edson Araújo, onde já se viu. Eu, vice-presidente de uma instituição. E tudo comprovado. Tudo, transferência, Pix, transferência eletrônica, não tem como dizer que não aconteceu. O dinheiro saindo da conta do aposentado, indo para a conta da CBPA, da conta da CBPA vai para a conta da pessoa física do seu próprio vice-presidente. E não é 100 reais que já está errado. Estou falando de 5,4 milhões de reais, sendo que
mais de 3 milhões foi para a conta pessoa física dele e os outros valores, pouco mais de 1 milhão, foi para a conta de assessores dele da Assembleia Legislativa do Maranhão. Por que ele não explica? Por que esse dinheiro caiu na conta dele? Agora, sabe a importância de ter acesso à quebra do sigilo dele? Por que a gente está sabendo disso? Pela quebra do sigilo da CBPA. Quando a gente quebrar o sigilo da conta do Edson Araújo, que nós já quebramos, quando tiver acesso a essa documentação, meus amigos, nós vamos ter acesso para onde foi esse dinheiro. Quais são os outros deputados estaduais, federais, senadores que estão envolvidos nisso? Quais são os outros agentes políticos que estão envolvidos nisso? Se ele é cara de pau, ignorante o suficiente para tirar o dinheiro do aposentado, mandar para a associação, mandar para a sua própria conta e para a conta de assessor, com certeza essa quebra de sigilo a gente vai ter acesso para onde foi o dinheiro, porque com certeza ele fez transferências bancárias para a conta de personalidades políticas, pessoas influentes que ajudaram ele nesse esquema de corrupção dentro do INSS. Inclusive de possíveis candidatos no ano passado, né? Que há também essa possibilidade de ter sido pulverizado, de ter sido fornecido dinheiro para candidatos a vereador no interior do estado. Não estou lembrando aqui 2 cidades que foram citadas aí nessa documentação toda, de que possivelmente também pode ter ido para candidatos nas eleições de 2024. Com certeza. E o mais comum é essa imagem aqui, que ficou conhecida nessa semana. Isso. Esse cofre, que é o cofre na casa do deputado estadual Edson Araújo, vice-presidente da CBPA, dinheiro vivo. Aqui tem quase R$1 milhão na própria casa dele. Ou seja, na semana em que ele ameaça um parlamentar federal, na semana em que ele tenta obstruir a justiça, impedir as investigações, ele deixa esse valor na sua casa. Não é talvez ignorância, talvez é porque ele não teve condições de se desfazer de todo o dinheiro que tirou da conta dos aposentados. E esse dinheiro que a gente está mostrando aqui não é o dinheiro do Edson Araújo, não é o dinheiro da CBPA, isso é o dinheiro do povo brasileiro. Quem a gente está identificando, a gente está resgatando esse dinheiro e vai devolver para o seu verdadeiro dono. Deixa eu voltar para uma parte importante da sua fala aqui sobre a questão do Maranhão. É o primeiro estado que vai ter uma parte, digamos assim, da CPMI. Explica para a gente como é que vai ser isso. Olha, eu tive essa iniciativa porque o Maranhão é um estado que tem muito esquema de corrupção relacionado ao INSS, fraudes históricas envolvendo aposentados, pensionistas, pescadores principalmente. O próprio Edson é uma figura tradicionalmente conhecida aqui por ameaçar pescadores, por constranger esses pescadores, por exigir que eles votem nele, votem no filho dele, e se não fizer, cancela a carta de pesca, cancela a carta do pescador. É um verdadeiro absurdo. O que a gente está buscando é libertar esses pescadores. O pescador vai votar em quem ele quiser. Se não quiser votar, ele vai justificar. Mas ninguém vai ter o direito de ameaçar ninguém. Ninguém é dono do poder, sabe? O poder é das pessoas. O poder é para servir as pessoas, não para fazer o que ele está fazendo. Então, diante desse caos que é esse histórico problema do Maranhão, eu apresentei em debate com o relator, eu propus uma audiência aqui no estado do Maranhão. Ao que tudo indica, vai ser uma audiência que nós vamos fazer no Fórum de São Luís, com a presença do Ministério Público, PROCON, órgãos de fiscalização, para que a gente possa receber outras denúncias. Tem muitas pessoas que não sabem que foram descontadas e que aqueles descontos que, após descobrir, são descontos ilegais. O governo federal tem colaborado nesse processo de devolução do dinheiro, mas, infelizmente, esse dinheiro que está sendo devolvido é dinheiro dos cofres públicos, ou seja, impostos que nós pagamos, ou seja, o povo está pagando 2 vezes. Mas é uma estratégia correta de que, primeiro, vamos devolver, não vamos deixar as pessoas idosas esperando mais tempo, devolve logo e ao final desse processo a gente pega o dinheiro de volta de quem roubou. Não é efetivamente tirando de quem roubou, de quem tirou. Agora não, mas essa CPMI e o trabalho excelente da Polícia Federal serve para isso. Para que ao final dessas restituições a gente possa recompor o prejuízo para que os benefícios sociais não sejam atingidos. Hoje a gente não tem dinheiro em cofres públicos, em razão dessa fraude maligna do INSS, para pagar, por exemplo, o seguro-defeso para todo mundo que tem direito. Não tem como pagar o BPC para todo mundo que tem direito. E o que é que acontece? A gente vê no INSS um excesso de burocracia. Uma mãe de uma criança com autismo, uma mãe de criança com deficiência, com T21, ela não consegue acessar o BPC porque o processo é lento. O processo é lento de propósito, para que não reconheça o direito que aquela mãe tem. E já 150 milhões já foram devolvidos, é isso? Essa é a margem? Sim, dados atuais, mais 150 milhões de reais já foram devolvidos só para o estado do Maranhão. Só para o Maranhão. Só para o Maranhão. E até o dia 14 de dezembro foi prorrogado o prazo
para que as pessoas que de fato tenham sido lesadas possam ir até os Correios, até as agências, para poder abrir o processo, demonstrar que foi descontado e devolver o dinheiro de volta. Um lado bom nessa situação agora é que a gente está se deparando com situações de pessoas idosas que recebem o benefício de um salário mínimo e de repente acorda com 4, 5, 10 mil reais na sua conta. Ou seja, foram aqueles valores que foram roubados durante anos, que estão sendo restituídos agora. Que vem de uma vez. Que vem de uma vez, de uma única parcela, que é o que o povo merece. Exatamente. Deputado, nessa semana passada foram ouvidas muitas pessoas de todos os lados, como a gente falou aqui. Um desses depoimentos me chamou a atenção foi do Onyx Lorenzoni. Né? Ele, o ex-ministro lá no governo Bolsonaro, teve essa questão toda, possível envolvimento do filho dele, que também teria advogado para associações que estavam ligadas a esse desvio. Como é que ficou como é que foi o depoimento dele na sua avaliação? Olha, Olavo, foi ruim por um lado, porque infelizmente a gente percebe que alguns membros da CPMI se comportam como se estivessem discutindo um time de futebol. Por exemplo, eu torço agora, tem um time novo aqui no Maranhão que é o Luminense. O time de Passo do Miar. Fiquei muito feliz, porque o time tem 4 anos e ganhou agora a Série B do Campeonato Maranhense e vai jogar no que vem a Série A. Então o Luminense já perdeu um jogo depois, um amistoso que teve lá. Mas eu vou defender o Luminense. Eu torço pro Flamengo. Então o Flamengo pode perder um jogo, mas você Flamengo até morrer. A música, inclusive, fala disso, né? Tem uma nega chamada Tereza e sou Flamengo até morrer. Tem umas músicas aí. Eu tô confundindo as músicas. Eu tô com pouco tempo para escutar. Mas time de futebol é diferente de política. Então a gente percebe ali que alguns deputados, senadores, defendem a sua ideologia, o seu partido, cegamente, mesmo tendo erros. E eu faço diferente. Se tem erro no governo Lula, eu vou apontar, vou fiscalizar e vou agir. Por exemplo, a convocação do Frei Chico, o irmão do presidente Lula. Se ele não fez nada de errado, apresenta-se, preste esclarecimento. Exatamente. Não tem por que blindar alguém que nada deve. Se não deve, não há o que temer. Eu sou favorável à convocação, conseguiram barrar contra meu posicionamento, contra meu voto lá na CPMI, porque eu acho que se o sujeito não tem o que dever, não tem por que temer, não tem nada a esconder, vai lá e esclarece as informações, não tem por que fugir, né? Mas infelizmente a gente percebe que a maioria não pensa assim. Nesse caso, o que aconteceu com o Onyx? Tem vários erros na gestão dele, até porque, como eu disse no início, eu repito, não é uma fraude de um partido, de um governo, são vários governos. E no governo do Bolsonaro, ali no Onyx Lorenzoni, quando ele era ministro, teve um problema de um decreto. Esse decreto ele permitiu que as associações fizessem descontos na conta dos aposentados, mas não tão somente aposentados. Ampliou para aposentados e acrescentou pensionistas. Sim. É aí que entra uma série de outros benefícios, BPC, entra pescadores. Então esse decreto, eu fiz a pergunta objetiva para ele, Onyx, não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas tem como retomar e mudar agora para ter um final diferente. Você reconhece que teve um erro nesse decreto? Ele não. Ou seja, não reconheceu, mas houve erro. Ele sabe que errou. Ele sabe que esse decreto ele permitiu, talvez não tenha sido a intenção. Confesso de verdade que acho, acreditando na boa fé dele, que ele não teve a intenção disso. Mas aconteceu. O que custa dizer? Abriu essa possibilidade. Abriu a porteira para descontos em outros segmentos, além dos aposentados. Da mesma forma, ele, no início da fala dele, ele disse assim: se eu fosse o presidente da República, Onyx Lorenzoni falando, eu iria demitir, exonerar o Lewandowski, porque o filho do Lewandowski advoga para associações que roubaram aposentados. Isso me chamou a atenção, porque o Lewandowski e o Onyx Lorenzoni têm algo em comum. Ambos ocuparam um cargo de ministro. Um no governo Lula, o Lewandowski tem um filho que advoga para a associação que roubou aposentado, que está errado, e eu critiquei, e eu quero que venha esclarecer porque não está certo isso. Ele não advoga para uma associação porque ele é o expert na advocacia associativa. Ele advoga para a associação porque o pai dele é ministro do STJ, foi ministro supremo, influência total. Da mesma forma, o filho do Onyx advoga para outra associação que roubou aposentado. E essa associação que roubou aposentado, que o filho do Onyx advoga, coincidentemente, é a mesma associação que no período da gestão do Onyx descontou muito mais do que o normal, aumentou os seus lucros e, não coincidentemente, o seu presidente depositou 60 mil reais na conta do Onyx quando ele foi candidato a governo no Rio Grande do Sul. Ou seja, percebe como as coisas se ligam? Sim. O sujeito ele é ministro, tem poder de decisão dentro de um governo, permite que uma associação aumente os seus descontos, ou seja, a associação ganha muito. Quem advoga para essa associação? É o filho do Onyx, quem autorizou tudo. Ele advoga para quê? Para que essa associação pegue parte do objeto do roubo
e pague a propina por meio do filho que é advogado. Porque a advocacia tem um mínimo previsto na tabela de honorários do AB, mas tu não tem um máximo. Paga-se quanto você achar cabível de acordo com a experiência do advogado, a especialização desse advogado. Então, é a forma mais fácil de se lavar dinheiro, de se fazer a propina chegar nos seus devidos destinatários. Então, a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, gente, se tu exonera o Lewandowski porque o filho dele é advogado para uma associação que roubou aposentado, tu tem que se exonerar. Tu não se exoneraria? Tu não exoneraria nessa circunstância que o seu próprio filho também faz o mesmo erro, comete os mesmos crimes que o filho Lewandowski, ele não. Então, assim, falta coerência, né? Então, quem tem um mínimo de juízo sabe avaliar. Tu pode torcer para um time, mas tem que reconhecer quando o técnico está bom, quando o jogador não está fazendo por merecer o aplauso. É aquele negócio do dedo sujo, né? Você apontando, mas está completamente... ali participante também, né? Você faz um negócio parecido, mas o outro é que você critica, enfim. Tu só alega o erro quando é o outro. Isso. Quando você faz o erro é permissivo. Isso não pode. Eu não aceito isso. E sabe uma coisa aqui no Maranhão, Duarte, que também é muito forte, assim como no Brasil todo, essa questão toda, deputado, de ideologia, essa coisa toda, o que se vê muito nas ruas, assim, a opinião das pessoas caracterizar essa fraude, essa farra do INSS como do povo do Lula ou povo do Bolsonaro, mais tendente para a questão do povo da esquerda, que acusa, aliás, da direita, que acusa a esquerda. A gente está vendo aí claramente o deputado Duarte Júnior trazendo para a gente aqui esses fatos, esse envolvimento, a gente já pensa, pera lá, a gente muitas vezes está aí com essa paixão toda, essa coisa toda de ideologia, a gente tem que parar para pensar um pouco mais. E é importante a gente acompanhar essas discussões em Brasília e também esse episódio muito esclarecedor para trazer essas informações que estão sendo debatidas em Brasília, mas que interessa a todos os brasileiros e os maranhenses. 2 maranhenses aí protagonizando de forma antagônica o deputado Duarte Júnior, vice-presidente dessa CPMI, e do outro o maranhense também, o deputado Edson Araújo, como você está vendo aqui, figurando nesse outro polo, né, como suspeito de ter participado dessa questão toda e acusando também o deputado Duarte Júnior. Deixa eu falar de outra pessoa também, deputado, que foi um tapa na sociedade, foi o Wesley Martins ter voltado para o INSS poucos meses depois de ser exonerado. Isso descredibiliza totalmente, inclusive o INSS. Com certeza, inclusive o Wesley Martins, ele foi um dos primeiros que eu apresentei requerimento de convocação. No dia 20 de agosto desse ano, logo começou a CPMI, eu apresentei o requerimento de convocação do Wesley. Por qual razão? Ele ocupava a presidência do INSS local, aqui no estado do Maranhão. E o que gerou suspeita é que no auge do escândalo, quando as operações começaram, ele foi exonerado. E agora ele volta, então o nome dele volta para a cena do crime. Eu acho que isso é um pouco suspeito. Por isso apresentei requerimento de convocação do Wesley e, assim, repito, não é nada pessoal contra nenhum deputado, nenhum político do estado do Maranhão, mas assim como eu tenho coragem para poder e preciso ter a coragem para poder fiscalizar os poderosos, os políticos, os deputados que têm mandato, quem bateu carteira de idoso, de aposentado, vai ser da mesma forma. É o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não tem conversa. Se pode ser deputado, senador, um servidor comissionado, pouco importa, meu amigo. Eu tenho nojo de gente que faz coisa errada, principalmente com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, com pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. O que é de mais brutal nesse escândalo do INSS é porque eles não deram a essas pessoas a chance de defesa. São pessoas que estão ali recebendo um mínimo existencial, um salário mínimo, um benefício para comprar remédio, para tratar da sua saúde, para ter uma alimentação, para comprar uma vitamina. Pessoas que vivem quase em estado de extrema pobreza, descontaram dinheiro, coisa de 30, 40, às vezes R$80, todo mês, não é uma vez, todo mês da conta dessas pessoas, e essas pessoas não tiveram o direito de se defender e dizer eu não quero, eu não posso, e não foi uma coisa assim que foi um tempo, foi o tempo todo, ou seja, maldade. O sujeito que é ruim para roubar idoso, o sujeito que é ruim para roubar pessoa deficiente, para roubar pescador, pessoas que vivem de benefício social, é uma pessoa que está podre por dentro, por isso não tem que ter pena. E quem tiver correto, quem fez correto, que não fez nada de errado, que se apresente e diga, eu não fiz nada de errado, está aqui as provas. Então não fica se escondendo da justiça, não. Deixa eu só falar de questão política agora, vindo aqui para o Maranhão também. Recentemente o PSB, ele saiu do comando do governador Carlos Brandão, foi para a senadora Ana Paula. Como é que é a sua posição? Ele não está mais no partido e a presidente Iracema Vale e outros deputados anunciaram a vontade de sair, né? O desejo e a iniciativa devem sair.
Como é que está a sua posição hoje? Olha, Olavo, eu não tenho tratado desse assunto. Realmente, tu percebe, eu estou numa CPMI que eu sou advogado, professor, doutorado em Direito Constitucional, ou seja, eu estou dedicado tecnicamente a essa CPMI, me dedicando ao máximo mesmo para que, no momento que tem uma oitiva, eu dissecar o depoente. Não é só fazer aquela frasinha, cortar e jogar nas redes sociais. É dissecar o sujeito para mostrar aquilo que eu pensei em fazer quando entrei na CPMI. Não importa se é da direita, não importa se é da esquerda, não importa se é do governo A ou B. Eu não estou ali para advogar para o Lula, eu não estou ali para advogar para o Bolsonaro. Eu estou ali para advogar para os consumidores, para as pessoas com deficiência, para o povo brasileiro. É por isso que eu estou ali. E para fazer bem feito, eu tenho que me dedicar. Então, não tenho entrado muito nesse debate. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui contigo, no seu programa ou em algum veículo de comunicação. Eu não tenho respondido sobre isso, mas não é comum da minha persona fugir dessas conversas, fugir de uma resposta. Apesar de não ter tratado desse assunto, eu estou no meio de uma situação que é muito triste, desagradável, que eu tentei ao máximo, inclusive até 2024, viu que eu consegui manter, pelo menos aparentemente, todo mundo junto ali unido. O Flávio Dino foi meu professor. Ele me deu a oportunidade da minha vida de presidir um órgão e me deu carta branca. Nunca eu recebi uma ligação do Flávio dizendo não fiscalize, não faça, não isso, nunca. Hoje a Karen, minha esposa, que eu conheci no mestrado, fomos colega de turma, hoje é presidente do PROCON desde a época do Flávio, nunca ela recebeu uma ligação do Brandão, não faça, não fiscalize, não isso. O Brandão é meu amigo, esteve comigo em 2020, me apoiou de novo em 2024. Quando eu sofri essa ameaça, uma das primeiras ligações que eu recebi foi do Brandão, perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem com a Karen, o que eu estava precisando. Ou seja, apesar da formalização do Congresso, do Hugo Mota, da Câmara pedindo escolta, segurança para minha família, independente dessa formalização, ele já se colocou totalmente à disposição para me dar todo o suporte, porque a gente passa a semana em Brasília e a família fica aqui. Então, é uma situação chata. Ninguém gosta de ver amigos brigando. Mas, diante dessa situação, apesar também de ter uma ótima relação com a Tabata Amaral, o Pedro Campos, somos colegas de parlamento, a gente tem gabinete compartilhado ali, a gente divide o gabinete assessores, a gente tem uma mesma sala lá na Câmara Federal que nossa equipe trabalha junto. Apesar do João Campos ser um grande irmão, eu deixei claro de que meu desejo sempre foi continuar no PSB, mas eu não posso, numa disputa, numa guerra, estar distante do Brandão. Por uma questão de gratidão, de respeito, lealdade e amizade. Ser amigo não é só nos momentos bons. Ser amigo é, sobretudo, estar presente nos momentos mais difíceis. E, com certeza, nesse momento, eu não vou deixar o Brandão sozinho. Tento alertar, tento orientar, tento dar ideias ao máximo que eu posso, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que, ao final de tudo isso, o Maranhão possa ter um governador humano, um governador que cuide das pessoas e que possa ter um pouco dos princípios que eu tenho de servir. Ninguém pode utilizar o poder para se beneficiar. E eu defendo isso incondicionalmente. Eu acredito que o poder ele só serve para cuidar das pessoas. Se o poder não servir para você cuidar das pessoas, ele não faz nenhum tipo de sentido. Essa sua postura, ela não causou nenhum tipo de desconforto no PSB, especialmente na presidente, na senadora Ana Paula? Não, porque assim, a minha sinceridade, eu acho que é a minha maior qualidade, porque eu não trato na obscuridade. A Ana Paula tem uma boa relação com ela, sabe? Já tive problemas com o presidente Otelino quando era da deputada estadual, todos sabem disso, mas com a Ana Paula nunca tive nenhum tipo de problema. É uma senadora da República, lá a gente trata de questões relacionadas ao Maranhão, sou coordenador da bancada federal do Maranhão, essa semana mesmo a gente decidiu para onde os recursos de bancada irão, então tem que falar com todos os deputados, porque fui eleito por eles para coordenar a bancada federal do Maranhão, que reúne deputados e senadores. Então todos sabem do meu coração o que eu penso e respeitam, porque eu falo olhando nos olhos e digo o que eu penso. Eu não engano ninguém, eu não falo que vou fazer algo e depois faço outro. Eu não tergiverso sobre alguns assuntos, eu falo exatamente aquilo que eu acredito. E o relacionamento com o ministro Flávio, hoje ministro Flávio Dino, que foi ex-governador e tudo, como é que está o seu relacionamento com ele? Olha, muito distante por uma situação assim até de segurança para todos nós, porque por mais que o Flávio seja o Flávio, hoje ele é o Flávio Dino, ministro supremo. Então, quando eu, que estou deputado federal, converso com ele, ninguém vai acreditar que ele está... Eu estou querendo saber como estão os filhos dele, como é que está a Dani, como é que está os meus filhos, como é que está a gestação da Karen. Então, assim, não tem conversa, eu não troco mensagens, por uma questão ética minha, mas não tem nenhum tipo de relação mais.
exatamente pela liturgia do cargo. A última vez que eu encontrei com ele faz mais ou menos uma semana e meia, 2 semanas, que foi no avião. Ele estava na primeira poltrona, eu entrei embarcando de Brasília para São Luís e cumprimentei, oi ministro, tudo bem? Peguei na mão dele, pronto. E aí sentei em 2 fileiras atrás. Então não tem uma relação assim de conversa, sabe? Mas nada, nenhum problema entre nós. É por uma questão mesmo de liturgia do cargo. Teve o julgamento do Bolsonaro, tem outros julgamentos polêmicos. Então eu, por entender que a ética é algo que não pode ser arranhada, fissurada, eu evito esse tipo de conversa, assim como ele também tem evitado bastante. Só para a gente superar essa parte de política, qual é a sua previsão, a expectativa para o ano que vem? Porque vai ser um embate meio até difícil para quem estava no meio ali concentrado, quando era um grupo só. Vai ter candidato brandonista e dinista, dos dois lados, que se dividiu, né? Numa eventual disputa, acho que a resposta já entre linhas já foi até dada, continua com o Brandão? Olha, assim, tem uma música que eu adoro essa música. Eu sou pagodeiro, gosto de samba, gosto de pagode. E tem uma música muito conhecida na voz do Diogo Nogueira que ela diz assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Pé na areia, né? Pé na areia, caipirinha, água de coco. Então tudo pode acontecer, inclusive nada. Então não tem como a gente adivinhar. Vai ter a Terceira Guerra Mundial, uma guerra civil, não se sabe qual é a tese. A tese pode ser um candidato do Brandão, um candidato que vem ali como o Felipe Camarão tem se colocado, existe a possibilidade do atual prefeito de São Luís, do Braide, ser candidato ao governo, como pode não ser, tem um Laésio, ou seja, não tem como eu dar um parecer sobre um fato que ainda ele não está posto. Mas uma coisa é certa, eu estarei ali orando para que haja uma união, uma unidade, porque como católico eu acredito que a Bíblia nos ensina com muita clareza e falta as pessoas terem a sabedoria de interpretar a Bíblia. Casa dividida desmorona, um reino dividido não prospera. Então quanto mais o Maranhão estiver unido, os políticos maranhenses, por exemplo eu, disputei a eleição 2 vezes com o Braide, perdi as 2 vezes, não tenho nenhum tipo de ódio, de rancor para com ele, pelo contrário, torço para a gestão dele. Eu mando recurso para a Prefeitura de São Luís, mando emendas federais para ajudar a gestão a entregar resultado, porque se a gestão dá certo, a cidade funciona. Se a cidade funciona, e eu amo a minha cidade, eu amo São Luís, sonho, acordo, luto todo dia pela minha cidade, eu quero que dê certo. E quero que dê certo porque eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, não é na hora que eu quero. É na hora que Deus determina, né? Tem coisa que a gente quer muito que aconteça, quer, e às vezes Deus coloca assim, olha, não era nada disso. E acontece uma coisa maior, melhor. Talvez se eu fosse prefeito, não estaria acabando com o rombo do INSS, sabe? Então Deus tem uma razão para a nossa vida. E eu tenho muita fé e oro, luto, trabalho, estudo, me preparo ao máximo para que em 2028, quem sabe, eu possa ter a oportunidade de cuidar da minha cidade como eu acredito que tem que ser, dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Eu acho que essa unidade, sabe, eu posso divergir do que tu pensa, mas a gente tem muitos pontos em comum. Eu defendi muito isso na campanha. Tive apoio de partidos de direita, da esquerda e falei, maior do que as nossas diferenças tem que ser a nossa vontade de cuidar da cidade. Então, eu torço para que haja um mínimo de civilidade em prol do Estado do Maranhão. Segue, então, pré-candidato nas próximas eleições para a Prefeitura de São Luís. Mas cada dia com sua agonia. Antes de mais nada, 2026, pelo amor de Deus. O projeto continua. Deputado federal em 2026 para renovar o mandato e continuar honrando a confiança das pessoas nessas causas que me orgulho muito na área da educação, pessoa com deficiência, luta por justiça, defesa do consumidor, combate à corrupção, causa animal. Então, é um mandato que assim, eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito lá em Brasília. Meu 3º ano como deputado federal e é o 3º ano que eu fico em primeiro lugar em termos de resultado dentre os deputados federais do meu estado. Esse ano, por exemplo, mais uma vez, primeiro lugar no ranking dos políticos, Congresso em Foco, e do Brasil um recorde. É a primeira vez que um deputado maranhense fica entre os top 20, né? Fica em 13º lugar dentre todos os deputados federais do Brasil. Então, eu tenho muita fé que o povo vai reconhecer isso, está reconhecendo e no ano que vem a gente vai ter a oportunidade de renovar esse mandato. Porque a gente fala em 2028, mas calma lá, ainda tem 2026, né? E acontece isso, às vezes eu me lembro da eleição 2022, uma moça me encontrou lá no Patrac no dia da eleição. Você é candidato a prefeito, né? Qual é o teu número? Moça, deixa eu te explicar. Prefeito é só daqui a 2 anos, agora é deputado federal, são 4 números, tá? Pelo amor de Deus, não vai errar na hora de votar, que agora não tem voto para prefeito. Mas não tem, não. Eu tive que passar uns 20 minutos conversando com ela lá. Explicando. Ela estava almoçando no shopping
E ela ainda ia votar e eu, moço, eu vou desenhar aqui, vamos lá, vamos fazer desse jeito aqui. Tá bem que eu sou santinho, meu nome bem aqui, ó, é federal, não vai confundir. É porque quem está na disputa, quem vive isso, né, quem não vive, e na cabeça do eleitor, da cidade, né? Você tem uma disputa ali polarizada entre o que foi o eleito e o que ficou em segundo lugar. Na cabeça das pessoas, naturalmente, aquele que ficou em segundo lugar vai tentar, sim, até o momento dele de ser a vez, né? Vai ser a terceira disputa. Terceira vez. E assim, eu vejo isso com muita tranquilidade, porque talvez até não pareça assim, o Braide ele tem 49 anos. Uhum. Eu fiz 39 agora, desse mês de setembro. Então, 10 anos mais velho do que eu acredito que ainda tem muito tempo aí. Uhum. Talvez eu seja ali aquele jogador que já disputou suas 2 Copas do Mundo e vai disputar sua terceira Copa do Mundo e dessa vez ele vai levantar esse caneco. Tá com, digamos que, parafraseando o futebol, tá com o grito do gol na garganta. Tá lá na garganta aqui, dessa vez sai esse gol. Maravilha. Deputado, eu só agradeço aqui pela sua participação aqui no nosso Tete a Tete, no nosso podcast, porque ele não só traz as informações, mas ele tem a função também de esclarecer muita coisa, né? Da gente falar da atualidade, mas de esclarecer, porque o maranhense precisa saber o que está acontecendo na CPMI e essa informação dessa audiência que vai ser trazida também para o Maranhão para discutir essa questão que é nacional e interessa a todos nós é fundamental. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a ti, Olá, obrigado por me trazer aqui no Tete a Tete. Continuam acompanhando nosso trabalho, pode ter certeza que vocês vão ter muito orgulho do que a gente está fazendo. Muito obrigado, valeu. Obrigado, bom trabalho para o senhor. Amém, para nós. E assim a gente encerra esse episódio do nosso Tete a Tete, mas aqui ao lado está aparecendo vários outros episódios que você pode acompanhar. Os episódios, seja de política, de economia, também pessoas que têm trabalhos notáveis, enfim. Acompanhe o nosso Tete a Tete também no nosso blog, que agora também é portal de notícias. Está por aqui, ó, o link para você acompanhar e rever, inclusive, esse episódio quantas vezes você quiser. Ajuda a gente, compartilha esse episódio, compartilha informação. Beijo grande, fica com Deus, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!